João 4, verso 19 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que agora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Hoje vamos refletir sobre a adoração verdadeira a Deus e os lugares reservados para esse efeito. De certa forma, o Senhor, com o diálogo que teve com a mulher samaritana e o ensino que ficou registado para nós até aos dias de hoje, ele demarcou uma posição muito clara entre a adoração e o templo e a adoração e o espírito. Quando Irael, porque assim se chamava a mulher samaritana, entende quem é aquele que está a falar com ela, ela coloca Jesus perante o dilema dos lugares de culto. Na altura, existiam dois lugares específicos. Um era o Monte Gerizim, onde se tinha edificado um templo, e em que os samaritanos prestavam veneração e adoração a Deus, e outro era em Jerusalém, lugar em que os judeus adoravam, tinham todas as cerimónias e onde o sacerdócio exercia, chamemos assim, o seu ministério. O Senhor, perante essa realidade, vai dar-lhe as explicações que nós vamos, logicamente, aproveitar também para nós. No entanto, nós nos lembramos que se fosse nos nossos dias, haveria maior complexidade, pois os lugares de adoração contam-se por milhares. Lugares de adoração em templos, outros peregrinações de ditas aparições, etc. Muito lugar hoje é determinado para a adoração e as pessoas correm, de certa forma, de um lado para o outro para prestar, em toda a sinceridade do seu coração, eu creio, um preito de vassalagem ao Senhor, um pedido de misericórdia, porventura clamarem por bênçãos para as suas vidas. No entanto, a resposta que Jesus dá a Irael é clara. Nem num lugar, nem no outro, portanto, nem em Gerizim, nem em Jerusalém. E ele depois explica três coisas de suma importância. Muitas vezes eu li este texto, naturalmente os irmãos também já foram confrontados com ele muitíssimas vezes, mas eu olhei para ele e separei aqui três pontos que considero importantes em relação à adoração ao Senhor. Quando Jesus diz à mulher samaritana, mas a hora vem e agora é, ele está, como eu disse há pouco, a demarcar um tempo. Havia chegado a hora da mudança. Infelizmente o homem ao longo dos séculos regrediu, mas eu creio que está a chegar a hora novamente dele voltar ao caminho, dele voltar ao trilho. Diz o Senhor então, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores, ou seja, pessoas
que querem adorar o Senhor em verdade. E depois o Senhor diz uma coisa muito interessante neste mesmo versículo. Porque o Pai procura a tais adoradores para que assim o adorem. O Senhor tem prazer nesses adoradores. Tem prazer realmente nas pessoas que o adoram em espírito. E muitas vezes nós julgamos que a nossa adoração se resume a palavras, a rezas, a ladainhas longuíssimas. E depois de fazer isso, a maioria das pessoas acha que cumpriu, chamemos assim, uma desobriga. A sua relação com Deus está efetuada, o seu caminho para o Senhor está por ele avalizado, quando realmente o Senhor quer muito mais. Eu creio que a maioria das pessoas tem um pouquinho de medo do silêncio. Um dia eu li uma frase muito bonita, que é ouvir o silêncio. Ora, o Senhor quer também ouvir o nosso coração, ouvir o desejo da nossa alma em silêncio. Muitas vezes, no diálogo que o Senhor tinha com muitas pessoas, particularmente no grande Evangelho, nós notamos isso, elas, quando iam abrir a sua boca para expressar aquilo que queriam perguntar ao Senhor, ele dizia, não vale a pena, porque eu sei aquilo que tu queres. E dava-lhe a resposta imediata, e as pessoas ficavam, no início, perplexas, depois já habituadas, porque o Senhor lia o coração, lia o pensamento, e não lia o de um ou de dois, lia o de todos, e nós poderíamos dizer que lê o de bilhões de seres. Portanto, o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito, porque Ele define, ou vai nesta terceira parte, definir quem é a divindade, com letra muito grande. Quem é o nosso Deus? E então Ele diz, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Tem de haver sinceridade nos nossos corações. Nós, através das palavras audíveis, podemos, logicamente, se outros ouvirem, enganá-los com respeito aos nossos sentimentos. Mas perante o Senhor, isso, como sabemos, é impossível. Por isso Ele deseja intimamente, chamemos assim, que nós nos liguemos a Ele de uma forma espiritual, de uma forma quieta, de uma forma calada de palavras e muito de sentimentos de coração. Infelizmente, muitas vezes os cristãos, nós, que deveríamos estar esclarecidos sobre esta verdade, ainda ligamos a adoração somente aos templos, aos cultos, a determinadas horas. E para enfatizar isso mesmo, nós citamos à saciedade um texto muito conhecido do Velho Testamento, que faz parte de um salmo, que é o Salmo 122 e versículo 1, que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É prejudicial a casa do Senhor? Ir à casa do Senhor é tristeza? Claro que não. Se nós o fizermos em sinceridade, ir à casa do Senhor é lugar onde nós nos encontramos com outros irmãos, é um lugar onde vamos louvar coletivamente o Senhor, é o lugar onde nós vamos partilhar, porventura, até a própria palavra, refletindo nela. Mas isso não é o principal. O principal é a nossa ligação íntima com Deus. E esquecemos-nos precisamente que o Senhor diz-nos isso mesmo quando, naqueles capítulos extraordinários do Evangelho de Mateus, quando o Senhor também lá no Monte de Gerizim os proclamou, capítulo 5, 6 e 7, em que estão as bem-aventuranças e outros ensinos
muito importantes do Senhor, ele diz a certa altura: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Ora, logicamente, este é o verdadeiro templo, porque nós próprios somos também templo do Espírito Santo. Então o Senhor está-nos aqui a convidar a ter um lugar secreto. Se for possível fisicamente, muito bom. Seria bom que cada um de nós, nos seus lares, nas suas casas, tivesse um aposentozinho reservado para essa intimidade. Mas o aposento que o Senhor está aqui a falar é o aposento interior. É o nosso coração, é a nossa alma, é o nosso espírito que nós temos de aprender a disciplinar. E fechar a nossa porta subentende que não deixemos que nada nem ninguém atrapalhe esses momentos de intimidade. Devemos reservá-los só para nós. E a certa altura, lá no final do volume 1 do grande Evangelho de João, o Senhor ensina a maneira desta introspeção, quando nos fala que nós devemos estar sozinhos com o Senhor, ponderar, nem fazer leituras, nem fazer orações. Aparentemente é estar quieto, aquietar a nossa mente e o nosso coração. Vamos pôr também o resto, a nossa alma, o nosso espírito, para que ele possa estar receptivo à voz do Senhor, pronto a ouvir a sua voz. Claro que isto, ou este ensino, está claro na palavra do Senhor, é esclarecedor na própria Bíblia, e nós podemos dizer não precisávamos de mais nada. Concordo com os irmãos. Mas o Senhor achou por bem que nós precisávamos de mais alguma coisa. Daí que ele, ao longo dos séculos, particularmente nestes últimos, século XIX, século XX, e antes mesmo, o Senhor levantou profetas para que ouvissem a sua voz e transmitissem ao seu semelhante a sua mensagem, não uma mensagem nova, mas uma mensagem reavivada, porque ela estava esquecida. E dessa mensagem, particularmente o grande Evangelho de João, é uma obra extraordinária da qual nós tiramos ensino que consideramos de muito proveito para as nossas vidas espirituais. Por isso estas mensagens são mensagens bíblicas à luz do grande Evangelho de João. Portanto, agora vamos basear-nos no ensino de Jesus. E neste caso, este ensino foi ministrado a alguns judeus radicados na Pérsia e que haviam ido a Cesareia de Filipe, para negócios. Durante a estada deles com Jesus, até que descobriram quem ele era como Messias, foram muitas as orientações que ele transmitiu. Mas nós vamos, neste caso específico, ater-nos àquelas orientações que o Senhor deu a estes judeus, relacionadas com a adoração a Deus e também, de certa forma, aos lugares de culto. Para os irmãos que quiserem conferir aquilo que aqui vai ser dito, eu lembro que tudo aquilo que vai ser citado está no grande Evangelho de João, no volume 3 e no capítulo número 200. Jesus confronta a adoração tradicional destes judeus e diz-lhes: se cresces integralmente e possuísses a convicção íntima, eu nada poderia contrapor, caso me adorasses como vosso Deus, de modo justo. Mas como, ao menos psiquicamente ou espiritualmente, ainda não possuís uma condição espiritual, far-me-ias uma idolatria idêntica à dirigida a qualquer pessoa ou imagem. Por que esta palavra do Senhor? É muito simples. Porque aqueles homens, na visibilidade do Senhor,
vão-lhe prestar uma adoração comum naquela época, ainda hoje nos nossos dias, no ajoelhar, no beijar os pés, no beijar o chão, no abraçar os pés, tudo aquilo que exteriormente demonstra humildade e reconhecimento da outra pessoa como, vamos dizer assim, como realeza. E Jesus é mais do que isso. E o Senhor mesmo diz: se em vosso coração existisse um conhecimento profundo de Deus e houvesse uma sinceridade apoiada nesse conhecimento, eu até aceitava que vocês fizessem isso. Mas eu não quero isso. No entanto, o Senhor quis de outros. E nos lembramos aqui de Maria Madalena, que quando reconheceu o Senhor, ela lançou-se aos seus pés, beijou-lhe os seus pés, umedeceu os seus pés com lágrimas, enxugou os pés do Senhor com os seus próprios cabelos longos. E o Senhor não mandou aquela mulher levantar-se. Aceitou aquela adoração completa. Ele aceitou-a e aqueles que estavam ao lado não a aceitaram. Acharam que era um vexame, acharam que era uma vergonha, e o Senhor disse uma coisa muito simples e ao mesmo tempo terrível: esta mulher ama-me como nenhum de vocês me ama. E estavam ali os discípulos que o Senhor convocou, estavam ali outras pessoas a quem o Senhor tinha abençoado. No entanto, eles acharam aquilo indignidade, e o Senhor achou aquilo belíssimo, porque no coração daquela mulher existia verdadeiramente uma adoração a Jesus, a um Jesus inteiro, a um Senhor inteiro, que Ele quer que nós também a tenhamos nos nossos dias. Continuando no diálogo com estes judeus, o Senhor passa a um esclarecimento, aproveita aquela situação e de imediato doutrina, transformando aquilo que aconteceu em proveito para todos, e nós também que estamos a usufruir das mesmas revelações. Diz o Senhor: quem deseja adorar a Deus de modo verdadeiro e útil, deve primeiro conhecê-lo no seu coração, aprofundar-se espiritualmente na verdade e no amor, para então dar-lhe honra e adorá-lo em plenitude. Deve conhecê-lo. Deve saber quem ele é. E a pergunta que eu faço aos irmãos, cuja resposta cada um poderá dar no seu coração, é esta: será que ao longo da sua vida espiritual e física, mas da sua vida ligada ao Senhor, à doutrina cristã, nunca experimentou milagres do Senhor? Reconhece-o como Senhor e seu Deus? Claro que nós vamos dizer: ele já fez isto comigo, já fez aquilo outro comigo, e portanto ele merece todo o meu preito de gratidão. Mas em muitas situações nós também duvidamos. No entanto, lembramos um homem chamado Paulo, este apóstolo Paulo extraordinário, não só nos seus ensinos, mas nas suas experiências. Ele diz a certa altura, e deixou registado isso: porque eu sei, mas eu sei em quem tenho crido. Ele tinha a certeza do Deus no qual havia crido, no qual perseverava, para o qual deu a sua própria vida. E o Senhor quer isso, para então dar-lhe honra e adorá-lo em verdade. De contrário, usará a idolatria horrenda com a própria divindade. Sem conhecer o Senhor, muitas vezes a nossa adoração, ela é para Ele como se fosse prestado um ídolo mudo. Não vamos agora buscar idolatria grosseira no sentido de réplicas de animais e coisa parecida, mas vamos buscar aquela idolatria que nós consideramos ou é dita sagrada. Seja ela a veneração à mãe de Jesus, ou a discípulos dele, ou ao próprio Senhor, etc. Mas que não deixa de ser uma adoração idolátrica, porque ela não está dirigida ao Senhor da forma que Ele quer. E então ele continua a explicação e diz: como pode alguém adorar a Deus único e verdadeiro, com dignidade e eficiência, se apenas o conhece por ouvir falar? Eu gosto por demais desta palavra eficiência.
Porquê? Porque a nossa adoração, o nosso pedido ao nosso Deus, a nossa intercessão em favor de alguém ou de nós próprios, ela, quando é dirigida ao Senhor em espírito e em verdade, ela é eficiente. Mas ele diz aqui, quando apenas o conhece. E nós nos lembramos de uma experiência muito interessante que está relatada no livro de Atos dos Apóstolos, quando os 7 filhos de Seva ouviram Paulo pregar, ouviram as manifestações extraordinárias que ele fazia, particularmente na libertação de pessoas oprimidas, e quando alguém estava numa situação deste tipo, eles foram dar uma libertação pretensamente a esta criatura, foram libertá-la e usaram esta expressão: nós te expulsamos no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ora, este Jesus que Paulo pregava não era o Jesus deles. E o adversário, logicamente, não ouviu a sua repreensão, não saiu daquela criatura, antes, pelo contrário, os perseguiu e quem fugiu foi eles. Porque aquilo que aconteceu ali é precisamente aquilo que se está lembrando. Eles conheciam este Jesus porque ouviram falar, viram o resultado que acontecia quando era proclamado o seu nome, mas esqueceram-se que este Jesus não era o deles. E nós temos, logicamente, meus queridos irmãos, de conhecer este Jesus para usar o seu nome na autoridade do seu Espírito. E então o Senhor diz: que diferença haverá neste caso entre a adoração de Deus ou de um ídolo? E nós diríamos, logicamente, nenhuma. A verdadeira adoração do Deus único consiste no amor para com Ele e para com o próximo. E aqui eu vou parar um pouquinho, porque muitas vezes na doutrinação das pessoas nós pregamos também um Jesus muito intelectualizado, no sentido do entendimento, porque pegamos na palavra e dizemos: olha, está aqui neste versículo, está aqui no outro versículo, se você cumprir isto e juntar isto, tem isto. E usamos expressões como esta: aceitou Jesus como o seu Salvador. E a expressão está errada? Não, de maneira nenhuma. Está corretíssima. Aceitar Jesus como nosso Salvador é reconhecer dele tudo. A sua divindade, a sua encarnação, o seu sacrifício na cruz, a sua morte para a remissão dos meus pecados, a sua ressurreição para que eu tenha vida, mas isso não pode ser por um entendimento intelectual. Somente isso tem de ser passado para a minha própria vida, de maneira que possa, através de algo visível, expressar esta realidade. Ora, esta realidade, meus irmãos, expressa-se de uma forma muito simples. Quando nós refletimos no amor, o amor que primeiramente recebemos do Senhor na dádiva da sua própria vida por cada um de nós. E nós diríamos: eu presto vassalagem ao Senhor, eu jejuo uma vez por semana, eu leio a Bíblia todos os dias, eu faço isto e aquilo outro, e nós perguntamos: olha, e para além disso, isto é a minha vida espiritual. Ora, a nossa vida espiritual reflete-se no amor para com Deus. E a pessoa diz: então eu estou a amar a Deus fazendo isto. Alguém disse, e disse muito bem, que muitas vezes aquela pessoa que se refugia num lugar isolado porque não quer ser contaminada com o mundo e se torna um ermita, ela está sempre, chamemos assim, num mundo muito espiritual. E alguém comparou bem estas criaturas como um espelho. Elas recebem algo do Senhor, é um facto. Mas elas, como um espelho virado para cima, refletem aquilo que recebem para cima. Por outras palavras, a bênção vem, a bênção volta e ninguém foi beneficiado. Ora, não é isso que o Senhor quer para nós. Não é isso que é a verdadeira adoração. Não é isso que o nosso Deus nos orientou.
Ele não quer que nós nos afastemos deste mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Foi aquilo que Jesus disse. Mas a nossa verdadeira adoração é quando ela se transforma em amor aos outros. Se eu amar o outro, vamos lhe chamar, se eu amar o próximo, como a mim mesmo, reconhecendo nele um igual a mim, portanto um filho de Deus, eu estou a amar a Deus. Eu estou a refletir o amor que ele me transmitiu ao outro. É a mesma coisa que se eu me enchesse os bolsos de dinheiro e eu pegasse nesse espólio e o distribuísse, repartisse. Não é só para mim, porque senão vamos convir que os bolsos rebentavam. Ora, logicamente, essa é a verdadeira adoração. A adoração ativa. Aquela adoração que reflete em ato. A verdadeira adoração do Deus único consiste no amor para com Ele e para com o próximo. No entanto, diz Jesus, quem poderia amá-lo sem jamais o ter conhecido? Ora, este nosso Deus, que é Espírito e em verdade, Ele deu-se a conhecer em Jesus. E é precisamente neste Jesus que eu quero refletir todo o meu amor, dar-lhe todo o meu amor, passando, logicamente, como foi dito há pouco, para o próximo. No entanto, nós sabemos que este nosso caminho para o Senhor é um caminho que está cheio de espinhos. Não vou dizer cheio de espinhos, talvez com alguns espinhos que são colocados nele por Satanás. Há um enredo muito grande de Satanás em relação ao homem para o desviar da adoração verdadeira. Este grande enredo de Satanás, ao longo dos tempos, foi desviá-lo para a idolatria. Deus é espírito, eu não vejo. Devo adorá-lo em espírito e em verdade, eu não ouço a minha voz. Então há que materializar, chamemos assim, este Deus. Eu tenho, de certa forma, materializado na pessoa de Jesus, mas Ele quer que essa materialização ela seja mais palpável. Então diz o Senhor, toda a adoração de um ídolo é a maior tolice e cegueira dos homens, que finalmente também se julgam merecedores de culto alheio, deixando-se homenagear e adular como deuses. Isso é um facto, nós vemos isso em relação a pessoas de determinado gabarito. O seu destino, diz o Senhor, será muito triste, pois tal orgulho é verme que nunca morre e fogo que jamais se apaga. Esta é uma palavra também citada nos Evangelhos. Diz o Senhor ainda, afirmo-te constituir prazer para Satanás a possibilidade de afastar os ignorantes da ordem divina através do orgulho enraizado neles. Quando um dia chegarem ao além, como discípulos seus, de Satanás, ele os desprezará, enfileirando-os no grupo dos servos mais ínfimos e desprestigiados, onde terão de permanecer eternamente, segundo a má vontade do chefe, que é ele mesmo, Satanás. Satanás, como príncipe das trevas, faz com que as criaturas aqui sejam exaltadas a deuses para humilhá-las no além como monstros abjetos. E esta exaltação nós não encontramos só em patamares de deuses pagãos, como nós costumamos dizer, mas encontramos-la dentro das próprias igrejas. Dentro, bem dentro. Aliás, a igreja de Pérgamo, o Senhor diz que é lá o trono de Satanás. São os homens que se levam para ser vistos pelos outros através de degraus. São os púlpitos. São as vestes. São as reverências. E muitas vezes prestadas a criaturas que não têm nada para ser reverenciado, antes pelo contrário. Tudo isto
é a maior rasteira do diabo. E é uma rasteira tão grande que nós dizemos, não, mas isso está dentro da casa do Senhor. Está dentro da casa do Senhor, mas não foi Ele que pôs. Está dentro da casa do Senhor porque o homem pôs. Quando o Senhor no início falou dos sacrifícios que lhe eram prestados através dos animais imolados, Ele fez referência para que não fizessem degraus nem altares, mas pegassem nos calhaus que encontravam, grandes ou pequenos conforme o sacrifício, e imolassem ali o animal e o queimassem. Mas Satanás enredou e disse que aquilo era muito feio. Então ficava bem um degrauzinho. Ao invés daquela pedra, de certa forma, disforme, burilar os cantos, fazer umas letras, fazer tudo isso, e o homem sem querer, subtilmente, século após século, aumentando na sua cegueira, chegou ao que hoje nós, infelizmente, vemos. No entanto, os conselhos de Jesus para um relacionamento santo com Ele continuam. Diz o Senhor, Deus exige aqui um coração compreensivo e humilde a fim de exaltá-lo e fazê-lo feliz. Contudo, tal poder será tirado de Lúcifer e as criaturas poderão agir em completa independência, pelo que as boas resplandecerão, enquanto as más se hão de aprofundar mais e mais no inferno. Esta realidade nós temos de deitar mão dela, porque o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. O sacrifício de Cristo veio libertar o homem dos grilhões do diabo. E se o homem pode ser induzido ao erro por ele, pode da mesma forma, se quiser, bater o pé e dizer não, eu quero servir o meu Deus em espírito e em verdade. Como diz a palavra do Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não foge sem resistência. Pode rosnar, mas tem de fugir, porque o nosso Jesus não é o Jesus dos filhos de Seva. Nós podemos dizer em nome de Jesus, afasta-se e ele afasta-se. O Senhor dá-nos essa capacidade, dá-nos essa possibilidade e nós vamos aproveitá-la para que possamos ser servos e servas, conhecedores verdadeiros da palavra, que usufruem tudo aquilo que o nosso Jesus veio dar-nos. Por isso, diz o Senhor, constitui primordial dever do homem procurar a Deus em espírito e verdade, de coração humilde, e só quando o tiver achado poderá adorá-lo também em espírito e em verdade. Tenho verificado, de há uns anos esta parte, desde que conheci a nova revelação que o Senhor lhe mandou chamar Viva, portanto, 2007, 2008, tenho verificado coisas muito engraçadas. Uma delas é a leitura do Grande Evangelho e de outros textos, mas particularmente do Grande Evangelho. Na altura do início, muito entusiasmo havia e eu procurava que as outras pessoas, como eu, tivessem não só acesso àquilo que eu conhecia, mas elas próprias tivessem experiência. E verificava uma coisa muito interessante. Quando perguntava, leu este texto, leu aquele texto, leu o Grande Evangelho, já começou a ler, as respostas de muitas pessoas deixaram-me perplexo. Elas diziam, eu comecei a ler, mas dava-me muito sono. Uma senhora até disse uma coisa interessante, eu sentei-me no sofá, comecei a ler, e quando dei por ela, comecei a escorregar no sofá, estava quase no chão. Eu disse ao Senhor, o que é que se passa aqui? Que coisa estranha. Esta criatura lê a Bíblia, não tem problema. Começa a ler o Grande Evangelho e dá-lhe sono. E o Senhor explicou, e nós passamos a explicação para os irmãos. É muito simples, meu irmão. A pessoa lê a Bíblia, e a Bíblia tem muito ensino do Senhor, é um facto. Mas, de certa forma, está encapsulado, usando a expressão do próprio Senhor. A pessoa lê, mas lê por ler. Mas no Grande Evangelho, a semente não está encapsulada.
A semente está esclarecida. A palavra está dita sim, sim e não, não. Mostra o caminho direitinho. E por isso Satanás deita a mão da mente dessas pessoas, subjugas e dá-lhe um espírito de profundo sono. Para quê? Para que não leiam, para que não entendam, para que não conheçam a verdade. Por isso, diz o Senhor, só quando tiver achado poderá adorá-lo também em espírito e em verdade. A oração mais importante consiste em que uma criatura humilde, esta é a posição de nós abeirarmos do Senhor, permaneça humilde e ame o próximo pela ação, conforme foi dito anteriormente, mais do que a si mesma. Esta exigência começa a aumentar. Eu dou 10 e tenho 15, mas o Senhor quer que eu possa dar os 10 e, se possível, os 15, para que eu possa estar em igualdade, para que realmente Ele seja um igual a mim, para que eu possa partilhar em plenitude tudo aquilo que eu tenho. A Deus, porém, diz o Senhor, como Pai verdadeiro de todas as criaturas e anjos, acima de todas as coisas. Adorando o Senhor desta forma, logicamente nós vamos prestar a adoração que o nosso Pai se agrada e que nós próprios, a partir do momento em que começamos a entrar neste caminho, já rejeitamos toda a brincadeira religiosa. Diz o Senhor ainda, ninguém, entretanto, poderá amá-lo em sua carne pecaminosa, odiando o seu irmão. Eu perdoo, mas não esqueço. Outros vêm à casa do Senhor, é dia de ceia do Senhor, estão com uma indiferença com um irmão, estão de relações cortadas com outro e dizem, eu hoje não tomei a ceia porque não estou em condições. Meu irmão, se quer que cada um de nós se ponha em condições. Ninguém pode abeirar-se do Senhor, abrir a boca em oração, em louvor, seja naquilo que for, se odiar alguém. Pois como poderia ele amar a Deus a quem vê, a quem não vê, não amando o próximo, que lhe é visível? Não basta afirmar-se, amo o meu semelhante e trato com amabilidade, pois o verdadeiro e único amor meritoso diante de Deus deve consistir em obras espirituais ou materiais. Tudo se reflete em obras. Tal amor é a chama milagrosa para a luz divina no próprio coração. Nem todo aquele, como diz o Senhor, diz, Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que cumpre, aquele que faz a vontade do nosso Deus. Este conhecimento, meus irmãos, que nós temos da Bíblia, depois este esclarecimento suplementar que nós temos no grande Evangelho, ele realmente abre-nos os horizontes para uma verdade que se projeta na eternidade. E nós começamos a dizer uma coisa que em tempos eu li, quando havia a chamada cortina de ferro, quando os cristãos do Ocidente levavam para os do Oriente Bíblias, escritos sagrados, para que eles pudessem partilhar dessa bênção. Um dia um senhor chegou a determinado lugar, um culto em casa particular, ia levar algumas Bíblias, as pessoas ficaram felicíssimas, estavam ali reunidas às escondidas, e chegou uma irmã. E ela olhou para aquele homem que nunca conheceu e disse, o Senhor revelou-me, o Senhor mostrou-me a sua pessoa e que viria aqui hoje. Ele tem uma bênção para nós através de si. Ele olhou aquilo, não estava habituado àquela linguagem. Ele conhecia a Bíblia, conhecia as pregações eloquentes, mas ali havia algo palpável. Ele, quando chega à igreja dele, usa esta expressão, a que cristianismo brincamos nós no Ocidente. E nós diríamos, para cada um e para mim próprio, a que cristianismo brincamos nós
quando temos diante dos nossos olhos a luz completa transmitida pelo Senhor. Que Ele nos abençoe.